Segundo o livro de Reis, capítulo número 5, eu acredito que nós só vamos complementar a mensagem cantada que já foi entregue à igreja. Nos restam aí 20 minutos. Nesse período, creio que nós vamos complementar o que você já ouviu até aqui. Amém? Segundo o livro de Reis, capítulo 5, quero deixar alguns versículos onde registra a história de um chefe do exército da Síria e de uma menina. Assim diz a palavra do Senhor: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ou Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Espírito Santo, você é o nosso convidado especial dessa noite e você é o encarregado da mensagem. Eis-me aqui, Senhor, mais uma vez. Usa-me pela tua graça como instrumento, Pai, para trazer a palavra que vem do coração do Senhor aos nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar. Amados, nós vamos resumir essa palavra em alguns minutos. Eu quero salientar essas duas pessoas que inicia falando deles, que é o Naamã, o chefe do exército, do rei da Síria. E a Bíblia diz que era um grande homem diante do rei, do seu senhor, e era um homem de muito respeito. Todos respeitavam Naamã. E segue dizendo, porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso. O primeiro ponto que eu quero deixar para nós é que depois de valoroso tem uma vírgula. E essa vírgula deixa o espaço aberto, um porém na vida de Naamã. Eu poderia fazer esse mesmo referencial sobre a minha pessoa, ou sobre a pessoa de um dos irmãos, ou de alguns amigos que eu conheço. Eu poderia fazer esse referencial do presidente do Brasil ou de outro país. Homem valoroso, porém leproso. Esse porém pesa. Eu poderia olhar para mim e pensar: pastor Valdir, servo de Deus, esposa da pastora Alice, uma série de coisas que encontraria, e lá no final de uma vírgula, porém, alguns porém há na nossa vida. E eu até acredito que esses porém é para nos manter como aquele espinho da carne, um balde, para segurar um pouquinho o balde nos pés do chão, para que ele não voasse talvez. Há um porém, e esse porém somente eu e você sabemos qual é o porém que está depois da vírgula na nossa vida. Todos temos, somente um na vida dele não existe porém: Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. E ele é o autor e consumador da fé. E ele nos trouxe aqui, quem sabe, para trazer à memória alguns porém que estão nos impedindo de melhorar a nossa comunhão com ele. Alguns porém que estão nos impedindo de abrir o nosso coração de uma forma total, para que ele possa entrar e fazer a diferença e começar a eliminar os porém. Segundo ponto dessa palavra é essa menina. Hoje o culto fala de André. André, discípulo de João. João aponta Jesus e André segue a Jesus. E André experimentou a essência de Jesus e dentro dele fluiu o desejo de compartilhar. Imediatamente André encontra Simão Pedro, seu irmão, e o apresenta a Jesus. Tremendo, né? Essa menina fez algo similar. Essa menina saiu de Israel e foi parar na Síria. Ela não foi uma viagem da opção dela. Ela não escolheu fazer
naqueles dias, só sei uma coisa: ela foi levada cativa, contra a vontade dela. Uma menina foi arrancada do seio da sua família. Quem sabe era uma menina como tantas meninas nós temos na congregação, estudava, talvez tivesse até um jovem, namorado, ou alguma coisa. De repente ela é tomada do seu reino onde ela vive, e ela é levada para outra nação e é colocada cativa, como escrava, talvez, na casa de Naamã. Essa menina entra ali, e imediatamente ela toma conhecimento da lepra de Naamã. E ela dá um testemunho lindo, amados. Essa menina teria 1000 motivos para odiar Naamã. Essa menina teria 1000 motivos para pensar assim: que ele morra com essa lepra, porque ele tomou cativa a nação de Israel. Mas ela, quando soube do problema de Naamã, como nós ouvimos canções aqui hoje dizendo que Jesus resolve o seu e o meu problema. O problema de Naamã está agora nas mãos dessa menina. Sabe o que é isso? Talvez o sentimento de André, sentimento de compaixão, de amor. Esse é o sentimento que Jesus colocou em você e em mim. A partir do momento que nós recebemos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, esse sentimento tem que fluir. Esse sentimento faz parte do cristianismo, faz parte do Evangelho. O amor do Evangelho, o amor pregado, cantado, é este. Essa menina, quando tomou conhecimento, veja qual foi a atitude dela. No versículo 3 ela disse: e disse esta menina à sua senhora: tomara que o meu Senhor, ela honra Naamã como Senhor, como realmente ele era honrado na Síria. Apesar da lepra, ele era Senhor honrado, como a palavra diz. E ela disse assim a respeito dele: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amado, sabe o que é isso? Às vezes falta em nós convicção. Essa menina encheu-se de uma convicção que lá em Samaria ou Samaria havia um homem de Deus. Glória a Deus. Se eu e você tivermos essa convicção quando encontramos com alguém na rua e dizer: vamos lá na nossa igreja, na nossa congregação, tem um homem de Deus que vai compartilhar uma palavra com você, e essa palavra vai mudar a sua vida. Aquela menina passou uma mensagem para a esposa de Naamã. A convicção, a fé, a forma, a eloquência daquela menina, através do poder do Espírito, convenceu a esposa de Naamã. Glória a Deus. A esposa já acreditou na mensagem de uma escrava, de uma cativa, de uma menina. A Bíblia não fala sobre a idade, sobre que família era. Uma menina, e deve ser, está ótimo, uma menina para mim já me satisfaz. Ela foi usada pelo Espírito de Deus, como você e eu somos usados, para convencer o chefe do exército da Síria. A esposa dele fala com ele, no versículo 4: então entrou Naamã, ou melhor, ainda no verso 3, ele o restauraria da sua lepra. A esposa fala com ele, e a menina deu um recado, que lá tem um profeta, lá tem um homem de Deus. Amados, nós somos o referencial da igreja. Infelizmente, existem pessoas que até defamam ou tentam defamar, porque ninguém vai conseguir. A igreja é um organismo vivo aqui na terra, é onde o Espírito de Deus habita. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Se nós tivermos a coragem, a intrepidez, a eloquência, a fé, a convicção dessa menina, nós vamos mudar a história de Goiânia. Glória a Deus. Nós, você e eu, vamos mudar a história dessa cidade, dessa nação. Quando a mulher diz para ele, imediatamente ele vai notificar ao rei. E notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, ande e enviarei uma carta ao rei de Israel. O rei da Síria mandou Naamã lá em Israel para ser curado. O que essa menina fez? Eu vou chamá-la de serva. Eu vou chamá-la de André, porque hoje nós estamos falando sobre André. O culto é focalizado nesse tema. André, que experimentou a essência de Jesus e apresentou Pedro a Jesus. E Pedro, nós sabemos quem é o Simão Pedro das Escrituras. Por essa menina, Naamã foi parar na Síria, ou melhor, em Israel.
Ele saiu da Síria e foi parar em Israel. Ele foi receber a cura do porém da vida dele. Quem sabe eu e você viemos aqui hoje para receber a cura do porém que está depois da cirurgia. Quem sabe Deus nos motivou lá na nossa casa de chegarmos aqui, ouvirmos a palavra, aceitarmos a palavra e o Espírito Santo começar a mover dentro de nós e começar a remover poréns. O maior porém da vida de Naamã era a lepra. Ele era tudo: chefe de exército, honrado, homem conhecido, homem de poder, mandava, fazia e desfazia. Mas quando ele colocava a cabeça no travesseiro para dormir, ele lembrava de um porém: sou leproso. Cristo, amados. Glória a Deus. Você e eu podemos cooperar com pessoas para que elas se livrem dos poréns. Eu não sei qual o porém da sua vida, só quero lhe dizer que esse Naamã, ele simplesmente ouviu, ele foi ao rei, o rei lá de Israel, autoridade jurídica, não podia fazer nada em relação ao reino de Deus para curar o Naamã, mas lá estava o homem de Deus. O verso 8 diz: sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Transmita essa mensagem. Deixa que venham aqui no templo, na igreja, onde quer que seja, que eu encontro com o Senhor Jesus e saberá que há profeta em Goiânia, que há profeta na casa do Senhor, que há homens e mulheres com esse mesmo instinto de evangelismo, com esse mesmo desejo de ganhar almas, com esse mesmo amor pelas almas. E esse Naamã, nós não temos tempo de seguir tão longo, mas ele ouviu e ele não queria obedecer. Ele não queria mergulhar, porque o homem de Deus, ele esperava no seu ego, na sua forma de acostumado com honrarias, ele pensava que Eliseu iria sair lá da sua recâmara, iria fazer uma cerimônia, estaria toda a mídia para filmar, sair nas primeiras páginas dos jornais, talvez. Era isso que Naamã pensava, numa projeção pessoal. O ego dele o levou para isso. Mas Eliseu falou: Geazi, vai lá e fala com esse comandantezinho que está aí, que mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Que o Jordão é um rio de água barrenta, água suja. E ele não quis mergulhar. Mas havia novamente servos ao lado dele, que eram os soldados que iam com ele, e o incentivou, o convenceu a obedecer a palavra do homem de Deus. Ele mergulhou e foi curado da lepra. Eu quero encontrar 3 qualidades de servo nesta mensagem. Primeiro, a menina, e vou chamá-la de servo excelente. Grava isso com você. A menina foi o servo excelente que nós temos nesse contexto, porque a excelência de Deus estava dentro dela. Nada impediu que ela transmitisse o amor de Deus. Nada impediu que ela transmitisse o desejo missionário, evangelístico que estava dentro dela e que o homem fosse curado. O segundo servo foi esse soldado de Naamã, que eu vou chamá-los de eficientes. Servo eficiente, remunerado. Ele viu que o seu senhor iria voltar para a Síria sem a bênção. Eles interferiram em favor do seu senhor Naamã e disseram: mas meu pai, se ele pedisse algo grande, o senhor não faria? Quanto mais mergulhar 7 vezes nesse rio? Vamos logo, mergulhou e ficou curado. Quero qualificar os servos eficientes. Nós temos um excelente, a menina, eficiente dos soldados. Mas resta mais um servo nesse contexto, que é o Geazi. E para ele vai sobrar a qualificação de suficiente. Mentiu, correu atrás da fortuna, Naamã já ia embora, ele foi lá, inventou uma história. Depois você lê o texto na sua casa, você vai ver onde eu estou falando. É lá pelo verso 25 por aí. Geazi foi atrás de Naamã para receber a fortuna, a prata, o ouro, e no contexto final ele fez o trabalho de suficiente. Sabe o que eu chamo de suficiente? Resumindo, é aquele servo que você fala com ele, anda 2 milhas, por exemplo. Ele anda 1 e para. Ele decide
por Ele mesmo. Ele é o juiz dele próprio. Ele diz: não, já deu uma vigília, tá bom, já é o suficiente, chega. Aquele servo que vem numa vigília, que deveria seguir até as 2 ou 4 da manhã, quando chega meia-noite, ele olha no relógio e fala: já é suficiente, eu vou embora. Aquele servo que você convida ele para evangelizar, ele fala: não, já fiz o suficiente, falei com uma pessoa. Aquele servo que chega na igreja, ouve 30 minutos e vai embora, porque ele decide: já é o suficiente. Tem o suficiente, o eficiente e o excelente. Só você sabe em qual patamar você está. Excelente, eficiente ou suficiente? Eu te convido a sair. Se você está num nível que não é o excelente, eu te convido a galgar alguns passos mais e chegar na excelência. Sabe por quê? Melhor título, o qual eu conheço e acredito que os pastores, o nosso pastor, devem concordar comigo, o maior título que eu vou te provar dentro da Escritura é o título de servo. Eu posso colocar quantos diplomas eu quiser atrás da minha escrivaninha na parede, mas quando se fala de servo, é tremendo. O primeiro dia que tive meu encontro com o pastor, nós estávamos compartilhando sobre isso. A Bíblia diz que o Senhor revela os segredos dele aos seus servos, os profetas. Por que não diz que ele revela aos profetas? Porque é possível que haja profeta que não seja servo. Então ele diz: eu revelo os meus segredos aos meus servos, os profetas. Amém. Vamos passar para João. João capítulo 12, e aqui nós vamos fechar. Eu prometi ao presbítero que não passaria do tempo. João capítulo 12. Se você puder abrir, vai ser ótimo você ler esse versículo comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 12. No versículo 26, nós vamos encontrar a honra do título de servo. O servo é honrado, o servo é reconhecido, o servo é usado. A menina só foi usada porque se colocou na brecha para ser uma serva de Deus lá no país distante, numa terra estranha, entre um povo estranho, cativa numa casa como empregada doméstica ou escrava, como você quiser entender. Ela se colocou na brecha. Eu não deixo de servir o meu Deus. Nenhuma circunstância impediu aquela menina de sair da direção. Nenhuma circunstância incentivou aquela menina a dar uma parada. Chega! Ela seguiu olhando para o autor e consumador da fé e transmitiu a mensagem. Em João 12, verso 26, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo de Nazaré fazendo uma declaração. Essa declaração é para mim e para você. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se alguém me servir, Jesus está dizendo, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Meu querido, não existe honra maior do que a honra de Deus. Você pode ser honrado pelo prefeito da cidade, pelo governador, por quem quer que seja, mas quando Deus honra você, é diferente. Glória a Deus. Porque essa honra vem lá do céu. Glória a Deus. Essa é a honra que eu quero que você quer. E nós podemos encontrá-la nessa noite. Amém? Eu vou te convidar a se colocar de pé. Feche os seus olhos, se você quiser, se você sentir à vontade. Eu quero estender o convite de André. Eu quero estender o convite da menina. Segundo o Senhor me orienta, eu quero dizer para a congregação: se há alguém aqui que ainda não experimentou essa convicção de servir a Deus, eu não estou chamando para ser crente, não. O céu não está precisando mais de crente, não. Precisa agora de servo. Se há alguém aqui que ainda não é servo, que ainda não fez uma confissão com a sua boca, que ainda não creu no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, eu te convido a dar um sinal, fazer assim com a mão
E daqui eu vou orar por você, para que o Senhor continue a obra, que Ele possa começar uma obra hoje e continuar. Não sei se você entendeu, eu fui claro o suficiente. Eu não vou seguir insistindo, eu não vou colocar em desconto, em promoção. Não. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu e você precisamos dele. Se tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão, tem alguém desse lado aqui que não fez essa decisão? Alguma pessoa que não experimentou, que não confessou, que não sente, que não tem convicção de que o seu nome está no livro da vida, de que você vai morar no céu com o Senhor? Se tem alguém, dá um sinal para mim e nós vamos orar. Se não tem, eu quero crer que todos estão com o nome no livro da vida. Eu não vi nenhuma mão levantar, então naturalmente todos estão com o nome no livro da vida. Se não, volte aqui outro dia e faça a sua confissão. É necessário confessar com os nossos lábios e crer com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele ressuscitou dos mortos, aleluia, para nos levar para a glória. Meu segundo convite nessa noite: se há algum porém na sua vida, agora eu estou falando só com cristãos, com servos e servas, né? Porque ninguém levantou a mão, então consequentemente todos já servem o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Se você tem algum porém que está te incomodando, algum porém que está te impedindo de fluir na sua caminhada cristã, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos fazer uma oração rápida, sincera e objetiva para que esse porém caia por terra. Se você tem algum porém, você está aqui, tem algum porém que te incomoda, já tem um valente aqui, foi o primeiro a chegar aqui. Se você quiser vir, sinta à vontade. Nós não vamos pressionar a ninguém, nós não vamos dizer que você tem que vir ou por isso ou aquilo, porque eu não conheço você. Se alguém tem, venha. Quem mais quer vir, venham para que nós oramos. Vamos orar. Nós temos 5 minutos para poder cumprir a palavra às 9 horas. Se alguém mais tem, venham, por favor. Venham para que oremos juntos, para que os poréns possam cair um de cada vez. Infelizmente, amados, o inimigo das nossas almas, ele tenta colocar poréns para a nossa vida. Sabe para quê? Para nos envergonhar. Da mãe envergonhado. Ele sentia vergonha de si próprio. Quando ele olhava no espelho, ele via lepra no corpo dele. Eu e você, quando olhamos no espelho da nossa alma, nós sabemos onde está o porém. Nós sabemos qual é o porém. E às vezes não temos coragem de admitir. Venha e nós vamos falar com Deus sobre essa questão. E eu creio plenamente que o Senhor vai resolver. Há poréns que nós não conseguimos resolver. Certa época eu falei num culto na cidade onde eu nasci, cresci, e todos lá me conhecem e sabiam dos poréns que me acompanhavam. E numa noite evangelística como essa, eu falei: gente, eu não deixei de nada. Tudo que eu fazia, que vocês sabem que eu fazia, eu não deixei no meio. Eu não deixei nem o vício, até hoje eu não deixei. Porque quando Jesus entrou, os vícios saíram. Os poréns saem quando Jesus entra. Você é seu porém. Eu não vou ficar citando uma lista de porém, não é necessário. Qual seja o porém da tua vida, ele sai. Ele sai porque o poder de Jesus Cristo de Nazaré remove tudo. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Nós sabemos que a bênção vem de Deus. Os porém, Deus não coloca porém. Esse é o trabalho do inimigo. Aquele inimigo que vem roubar, matar e destruir, ele tenta colocar os porém, mas o versículo continua e diz que Jesus Cristo veio para dar vida. Ele vida abundante. É nessa segunda parte que nós vamos ficar. A vida abundante de Jesus Cristo tem que manifestar em nós. Eu vou orar de uma forma que talvez você vai. Preste atenção para você entender. Eu quero falar com os poréns. E os poréns são de Deus. Na maioria dos casos, os poréns é a obra do inimigo. Então eu quero dizer para ele, vou apontar meu dedo para baixo e dizer: Satanás, você não tem direito nessas vidas.
fidelidade mais. E aceita, Pai, o nosso agradecimento, nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Pode buscar o seu lugar e proclama a tua vitória desta noite. Diga sempre: eu sou mais que vitorioso, eu sou mais que vencedor, porque quem venceu por você e por mim é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Palavra abençoada. Deus abençoe a sua família. Deixou a sua agenda de visitar os seus pais. Já deu um tempo de ver, né? O pastor estava nos Estados Unidos. Chegou tem 10 dias. Hoje ela vai estar